Olá, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui com vocês, mais um dia abençoado, falando da palavra do Senhor. Eu agradeço você que nos assiste, você que acompanha os vídeos aqui no nosso canal. A nossa pergunta de hoje é um daqueles temas que não é uma pergunta exclusiva, não é uma pergunta de uma pessoa, é uma dúvida geral, muitas pessoas têm essa dúvida, que é a seguinte: se Deus sabe todas as coisas, por que nós devemos orar? Eu não sei se você já teve essa pergunta, essa dúvida consigo mesmo, não é? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a nossa pergunta é, repetindo, por que devemos orar se Deus sabe todas as coisas? Pois é, este é um comentário feito por muitas pessoas, né? Porque dizem assim, se Deus sabe tudo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu estou pensando antes mesmo de eu falar, por que eu tenho que orar? Se Ele já sabe o que eu vou pedir, Ele sabe o que eu vou falar. Mas na realidade é assim, né? Orar é conversar com Deus. Então você vai conversar com Deus. E nessa tua conversa com Deus, que pode ser em tipo de adoração, em tipo de agradecimento, de pedido, né, que você faça algum pedido. Então, tem aquelas vezes também que por algum problema, de repente, a pessoa está tão angustiada que não consegue nem orar. Aí o apóstolo Paulo nos fala, lá em Romanos, capítulo 2, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso é uma oração, né? Uma intercessão. Mas assim, Jesus também disse que nós não devemos ficar repetindo sempre a mesma coisa, como fazem aqueles que não têm fé, vamos dizer assim, ou têm fé, mas não têm intimidade com Deus, porque não é uma conversa, é uma reza, ficar repetindo, né? Jesus fala isso em Mateus 26, 44. Então, que nós não devemos repetir, falar sempre a mesma coisa, como os ímpios, como aqueles que não têm intimidade com o Senhor. Então, orar é conversar com Deus, conversar com um amigo. Você vai conversar com alguém que se importa com você, que quer te ajudar, que quer ver teu bem. Então, você vai conversar com essa pessoa, que é Deus. E Jesus também nos mandou orar sem cessar. Então, se não fosse preciso orar, Jesus não teria mandado, né? E ele disse orar, que nós devemos orar sem cessar. Lá em Lucas 18, Jesus fala isso. Mas então, se Deus sabe tudo e Deus quer ver meu bem, então eu não precisaria falar para Ele o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo, porque Ele já sabe. Sim, Ele já sabe. Mas essa resposta é uma coisa assim bem simples de a gente falar e também de entender. Por que Deus quer que você fale com Ele, que você ore a Ele? Porque Ele quer que você peça ajuda dEle. Porque Ele quer que você reconheça que sem Ele você não é nada, não consegue fazer nada e não vive. Né? Não vive sem Ele. Quer dizer, as pessoas, você pode dizer, mas tem gente que não serve a Deus e está aí vivendo e está vencendo na vida. Tudo bem, está vivendo sem Deus, mas morrer sem Deus, isso é muito perigoso. Né? Mas então não vou entrar nesse assunto agora, mas só para dizer assim, por que Deus quer que a gente fale com Ele? Porque nós precisamos reconhecer que não somos ninguém, que não somos nada e que dependemos de Deus. Então Deus quer que eu chegue para Ele e diga, Pai, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, né? Como um amigo. Então Deus quer isso. Deus quer e Ele quer ser o nosso Pai. Você conversa com o teu pai, o teu pai biológico, vamos dizer assim, quem sabe não sei a tua situação, mas Deus é o Pai eterno e Ele quer ter essa intimidade conosco. Então, por isso a necessidade de orar. Por que Deus quer que a gente ore, se Ele já sabe tudo? Porque Ele quer estar em contato conosco e que nós venhamos a reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Graças a Deus. Tá aí a resposta, tenho certeza que vai te ajudar. Convido você a compartilhar esse vídeo, enviar para as pessoas. Agradeço você que ficou até o fim.
concordando ou não com a nossa opinião, né? Esse quadro que nós temos aqui do Tirando Dúvidas aqui no nosso canal é um quadro que nós deixamos bem aqui a cara a tapa. Porque você pode discordar, muita gente discorda, mas o importante é a gente pensar, estudar e falar da palavra de Deus. Então eu agradeço você que tem assistido, você que deixa o teu like, deixa o teu dislike, você que acompanha de alguma maneira, agradeço você que tem nos dado essa audiência. Convido você a conhecer o nosso conteúdo, se tu está assistindo pela primeira vez, entra aqui, ó. Você vai poder acessar todos os nossos vídeos, nos abençoando assim. Eu agradeço você que ficou até o fim, fique na paz.